Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre essa múmia paralítica golpista que é o General Heleno, essa figura bizarra aí que foi um dos principais apoiadores ali do Bolsonaro nesses 4 anos sinistros que a gente teve aí de governo do Bozo e da direita brasileira. E aí, enfim, acharam na casa dele um diário do golpe, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse diário aí, o que tem exatamente ali, quais são as referências que ele faz. Ele faz umas referências inclusive sobre estado de sítio, estado de defesa e tal. E a gente vai falar um pouquinho sobre Constituição também aqui hoje, sobre essas teses conspiratórias bizarras que também tem ali. E enfim, também um pouquinho sobre a ditadura e tudo mais, tá? E também, né, ponderar aqui o porquê que ele ainda não foi preso, né? Tá? Mas enfim, vamos lá pessoal, então diário golpista pode colocar General Heleno na cadeia, tá? Antes eu deixo para vocês mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, quem quiser entrar em contato aí pelo zap, tá? Na descrição do vídeo a gente conversa a respeito, tá bom? Enfim pessoal, então vamos lá, vamos ler aqui 2 noticiazinhas rápidas, tá? Os textos da notícia para a gente comentar um pouco e depois partir aqui para uma reflexão também rápida hoje para a gente pensar essa questão do General Heleno, tá? Então tá aqui notícia do Congresso em Foco, diário de teor golpista de Heleno previa até prisão de delegados, mostra a revista Veja, tá? Eu vou deixar os links aqui para vocês, tá? Então reportagem publicada pelo site da revista Veja, deixa eu ver aqui, reportagem publicada pelo site da revista Veja na noite desse sábado dia 2, mostra anotações consideradas de teor golpista feitas à mão em sua agenda pessoal pelo general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Tá? O compilado aponta medidas que poderiam ser adotadas pelo governo Bolsonaro para frear a Polícia Federal e o Judiciário, prevendo até a prisão de delegados. Quer dizer, o objetivo do general Heleno e do Bolsonaro, né, dos golpistas de maneira geral ali, era começar a estancar qualquer tipo de reação que pudesse vir das instituições, né, Polícia Federal, enfim, né, o próprio Judiciário, etc. e tal, o STF e tudo mais, para poder, enfim, instaurar ali, dar um golpe militar, instaurar um estado de defesa, um estado de sítio, e aí passar a governar por decreto e, enfim, né, e aí vai saber o que eles iam fazer além disso, né. Bom, e aí continua aqui o texto, tá? Conforme o roteiro anotado pelo general, o Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União e a Presidência da República atuariam em conjunto para, a pretexto de combater supostas ordens judiciais exorbitantes, impedir que a polícia cumprisse determinadas decisões de juízes. Quer dizer, a gente vai ver aqui, daqui a pouco eu vou pegar a Constituição rapidinho, né, pra gente, porque eu fui dar uma lida lá no estado de sítio, no estado de defesa. A gente vai ver aqui que, né, o objetivo deles era basicamente travar o STF, impedir qualquer tipo de reação do STF a um golpe de Estado mesmo do Bolsonaro, enfim, e sua trupe, certo? E aí, de acordo com os documentos divulgados na reportagem de Larissa Borges, primeiro o Ministério da Justiça identificaria uma linha de atuação para a PF, para a Polícia Federal. Na sequência, instada pela pasta, a Advocacia Geral da União apontaria se a decisão judicial é legal ou ilegal, certo? Bolsonaro então daria força normativa à nova regra, que previa, por exemplo, prender em flagrante um delegado que se dispusesse a cumprir uma ordem judicial que a Advocacia Geral da União previamente houvesse elencado como ilegal. Em resumo, né, eles iam usar a Advocacia Geral da União para poder estabelecer o que era legal ou não a partir da visão do general Heleno e da sua trupe de golpistas. E aí qualquer instância que fosse contra isso, que se levantasse contra isso, seria imediatamente ali até preso, né, os delegados presos e tudo mais. O Bolsonaro, nessa passeata que ele fez lá, né, nessa manifestação, nesse ato, para poder justamente não ser preso por tentativa de golpe, ele se referiu a isso como algo legal, constitucional e etc. e tal. E a gente vai ver que existem algumas ambiguidades ali no texto da Constituição que precisam inclusive ser refletidas aí, né, pelo debate democrático ali, para que esse tipo de figura bizarra, né, que é o golpista de direita brasileiro, ele vá perdendo, né, cada vez mais as possibilidades de disfarçar um golpe de Estado, de, enfim,
com um perfuminho democrático, né? Via Constituição, etc. e tal, tá? Porque vocês vão ver também que o general Heleno ele vai aos pouquinhos tentando, ele vai tentando justamente perfumar com uma verborragia pautada em trechos da Constituição, trechos de uma suposta legalidade, o golpe de Estado, tá? E se vocês forem ler lá, os artigos são curtos, né? 2 páginas você lê ali o estado de sítio, estado de defesa, vocês vão ver que, infelizmente, esse texto permite, né, essas interpretações dúbias e, ao mesmo tempo, interesseiras de golpistas para poder justificar, enfim, né, qualquer tipo de lambança aí com a própria Constituição, né? Então, se a Constituição está permitindo esse tipo de tentativa, esse tipo de tese absurda, é preciso alterar um pouquinho o texto ali, é preciso deixar mais claro ali, ou mais específico, né, mais específicos os casos em que o estado de defesa e o estado de sítio são aplicáveis, porque senão você deixa isso aberto para golpistas tipo o Bolsonaro, o general Heleno e essa gentalha que está aí apoiando eles aí, tá? Bom, vamos continuar aqui, pessoal. De acordo com os documentos, não, isso aqui eu já li, né? Tá. E aí, para finalizar aqui, ó, vamos lá. E aí está escrito assim, né? O AGU, né, que é o advogado-geral da União, faz um texto fundamentado na Corte Federal afirmando sobre ordem ilegal. Então, quer dizer, ele está tentando fundamentar no texto legal, né, nas instâncias de legalidade, o golpe, né? Aí continua, existe um princípio de direito que ordem manifestamente ilegal não se cumpre, escreveu o general. E aí ele completa no texto, né? Abre aspas. Aprovando o parecer do AGU, para toda ordem manifestamente ilegal não é para ser cumprida porque seria crime de responsabilidade. Ou seja, né, o que ele está querendo dizer aqui? Ele estava ali, né, enfim, elaborando essa tese bizarra de estabelecer quais seriam, né, os ordenamentos manifestamente ilegais para poder impedir isso pela via da AGU, do Advogado-Geral da União, para que qualquer delegado, qualquer instância ali que, enfim, se manifestasse contra um eventual golpe de Estado, ou um estado de sítio, estado de defesa, fosse barrado pelo AGU, né? E aí isso dá uma espécie de capa de legalidade no golpe. Né? A direita brasileira, depois que acabou a ditadura militar, né, em 85, ela tem agido assim, né? Ou ela se sustenta no poder, né, a partir ali de uma série de coisas que a gente já tem discutido aqui, ou quando ela perde, ela tenta voltar com golpe, ou ela vai tentando fazer porque hoje em dia é um pouco mais difícil você defender um golpe militar, né? A gente já está numa época em que as liberdades de expressão, de uma série de coisas são meio que um valor aí, né, que já está bastante consolidado. O próprio Bolsonaro, ele de maneira meio patética, né, e totalmente ambígua, ele fica defendendo liberdade ao mesmo tempo que defende golpe, tudo mais, terrorismo, e o terrorismo de Israel, por exemplo, e o torturador também da ditadura, né? Ele ao mesmo tempo defende liberdade. Então, quer dizer, porque a liberdade é um bem hoje em dia tão importante, né, que até um projetinho de ditador como Bolsonaro fica verbalizando isso, né? É tudo mentira, mas enfim, né? Então, assim, isso torna o golpe militar estrito sensu mais difícil de acontecer hoje em dia, né? Aqui na América Latina, evidentemente, né? Porque existem outros lugares do mundo em que isso ainda acontece. Na África, por exemplo, ainda acontecem esses golpes militares lá. Mas aqui, a saída para essa gente é armar um golpe branco, um golpe disfarçado de... O impeachment da Dilma foi exatamente a mesmíssima coisa. Foi um golpe, mas totalmente ali, né, decorado na superfície para parecer, né, um disfarçado, né, para parecer uma coisa legal, pautada pela Constituição, etc. e tal, para depois, anos depois, ela ser inocentada. O Lula, né, não teve nenhuma, né, o processo é uma nulidade total, e etc. e tal. Mas essa é a direita brasileira. Então a gente tem que ter aí cautela, tem que discutir o texto constitucional, né, para além de outras questões aí também históricas do Brasil, etc. e tal, para que a gente possa chegar num ponto em que esse texto não fique
praticamente, né, não sobre ali ambiguidade suficiente para gerar arma na mão desse tipo de golpista que é o general Heleno Bolsonaro, tá? Enfim, para finalizar aqui, pessoal, a reportagem diz, né, as anotações convergem com o roteiro de uma tentativa de golpe de Estado encontrado no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Em sua delação premiada, Mauro Cid comentou, né, aqui faltou o verbo, mas enfim, em sua delação premiada, Mauro Cid comentou que a ideia era decretar estado de sítio, por meio do qual o presidente suspenderia por um período a atuação do judiciário e do legislativo. Esse período, eu li ali na Constituição, ele é de 30 dias a princípio e pode ser prorrogado, né? Mas a gente vai ver, né, que é um absurdo, assim, não faz o menor sentido e é nitidamente uma tentativa de golpe de Estado aqui, tá? Descarada, né? De acordo com um documento em poder de Mauro Cid, apreendido pela Polícia Federal, abre aspas, o juiz de direito, seja ele ministro do STF ou não, nunca pode agir sem a devida e esperada conformação de suas decisões à moralidade institucional. Enquanto guardiães da Constituição, os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, também estão sujeitos ao princípio da moralidade, inclusive quando promovem o ativismo judicial. Tá? E aí continua, ainda segundo a revista Veja, ao cumprir mandados de busca e apreensão no apartamento do general em Brasília, no último dia 8, os policiais federais encontraram 2 documentos com o título, abre aspas, chegou a hora de salvar o Brasil, esse é o primeiro, e o segundo, General Heleno, anotações sobre pretensas fraudes em urnas eletrônicas. Agora olha só os temas, tá? Aquele lista, né? Vou ver o tempo aqui. Eram 4 relatórios de 4 páginas intituladas, primeiro, relatório de análise da urna eletrônica, 2016, tá? Segundo, relatório de análise dos códigos-fonte dos sistemas eleitorais, 2018. Isso aqui já acabou de dar problema aí para Carla Zambelli e para o hacker de Araraquara, né? Parece que eles vão ser presos, inclusive, ou enfim, talvez ela perca o mandato, né? Porque se meteu aí a fazer ali tentativa de fraudar a urna. Quer dizer, eles estão reclamando de fraude em urna eletrônica, mas quem está querendo fraudar são eles desde o início, né? E, enfim, e aí relatório, o terceiro, relatório dos testes de confirmação TPS 2019, e o quarto, relatório de inspeção de códigos-fontes do Sistema Brasileiro de Votação Eletrônica, edição 2020. E aí continua, né, e menções ao que o militar chamou de dossiê, o mecanismo das fraudes. Isso aqui, na verdade, para além da teoria da conspiração, né, das teses de conspiração da direita brasileira, do bolsonarismo, que remetem mais uma vez, cito aqui, tá, já deixo para vocês mais uma vez, as bizarrices que o Carl Sagan comenta aqui sobre os Estados Unidos da década de 80, ali, início da década de 90, tá, que, né, enfim, teses das mais bizarras, por exemplo, que o governo dos Estados Unidos escondia ETs como é o nome daquele lugar? Agora eu esqueci o nome daquele lugar, né? Que é Área 57, eu acho, né? Quer dizer, aquilo ali gerou uma quantidade gigantesca de teses conspiracionistas e, enfim, e movimentos fanáticos do tipo bolsonarista aqui no Brasil, terra plana, enfim. Vocês veem que nesse livro aqui do Carl Sagan tem uma compilação sensacional dessa bizarrice que a gente importa de lá, porque a direita brasileira é um bando de baba-ovo dos Estados Unidos. Então, o que eles têm de ruim lá, a gente traz para cá, né? Eles só não babam o ovo dos Estados Unidos naquilo que eles têm de bom, que é o que? O Estado grande, enfim, investimento gigantesco, uma série de coisas importantes ali, pesquisa, isso eles não querem saber, né? Eles querem saber da parte ruim, né? Mas enfim, e aí, quer dizer, isso chega nessa questão, e aí tem um segundo ponto também nesse aspecto aqui, nesse detalhe, né? Que é a questão dessa insistência com problema em urna e tal. Quando a gente acompanha, a gente lembra, né, do que foi o governo Bolsonaro, da forma como Bolsonaro foi fazendo as suas lives e foi, enfim, levantando essas discussões vazias quase que o tempo todo, tudo isso é preencher o vazio de projeto. Quando a gente faz quando a gente relembra todo esse processo da retórica bolsonarista e o tempo que eles perdem, né? Vocês veem, a questão é essa, é ficar procurando problema na votação. Por quê? Porque quando eles governam, eles destroem o país, eles destroem a economia da classe média, do pobre, até da classe média alta, né?
que estava pagando aí, né, R$10 de gasolina, comida tudo muito mais caro, quer dizer, isso é prejuízo para quase todo mundo, né? Então, como eles não têm projeto, não têm vocação para o Estado, e quando chegam lá fazem um monte de cagada e só dão lucro para a minoria dos milionários, aos quais eles representam, né? Eles ficam procurando o quê? Teses conspiracionistas, tentativa de golpe. Por quê? Porque na hora de defender projeto não se sustenta, não dura assim 5 minutos. Né? Tô até sendo camarada aqui, né? Se bobear, não dura 1 minuto ali. Se você tiver uma leitura mínima comparada dos governos Lula e Dilma e do governo Temer e Bolsonaro, não se sustenta uma informaçãozinha, um dado ali, não se sustenta nenhum. Né? Então, assim, como eles não têm o que dizer no nível do projeto, né? Bolsonaro até, enfim, rabiscou ali uns comentáriozinhos, mas tudo generalista, né? Porque o Paulo Guedes, sensacional, ministro tal. Aí tu vai pesquisar mesmo, né? O tal do Tarcísio, o pior investimento público da história, enfim. Né? Então, como não tem projeto, não tem nada para defender no nível da informação ali da comparada, eles ficam o tempo todo isso aqui. Teses de mais ou menos um correlato dessa narrativa de negação que eu tenho ponderado aqui no discurso dos bolsominions da passeata, que é aquela galera que está ali, são os transeuntes, né, que estão ali defendendo o quê? Eles não são a favor de nada, eles são contra isso, contra aquilo. E aí tem um detalhe importante que eu estava pensando ontem, inclusive, duas dessas negações são chave para entender essa ausência completa de projeto da direita brasileira. Eles dizem que são contra a corrupção e dizem que são pelo Estado mínimo, ou seja, contra imposto e etc e tal. Né? E aí eles alocam a esquerda nesse papel do ente corrupto, que deveria ser combatido, etc e tal, não fazem a menor reflexão comparada, né, para poder entender que na verdade não existe isso, né? A esquerda, quando governa, ela não pratica corrupção como projeto. Pode acontecer ali de um ente ou dois, enfim, né, uma meia dúzia ali de indivíduos que realmente vão fazer isso, e isso vai acontecer sempre. Agora, o projeto da direita é a corrupção em si. A grande corrupção que existe no Brasil é o projeto da direita. Eles são pelo Estado mínimo, quer dizer, quando eles chegam lá, eles destroem o Estado, enfim, né, fazem uma lambança atrás da outra, e existem, né, enfim, uma série de denúncias aí de falcatruas trilionárias no Estado, via direita brasileira, mercado financeiro, pela via do orçamento lá, operações compromissadas, eu já falei aqui da Maria Lúcia Fatorelli. Então, quer dizer, na verdade, a grande corrupção de fato que existe no Brasil é o projeto, ou a ausência de projeto para o Estado da direita brasileira. Né? E aí, pela via de uma postura ali, né, é um cinismo, um simulacro, uma série de coisas que eu já ponderei, eles alocam isso aí na esquerda, né? E ao mesmo tempo ficam defendendo o Estado. Só que o Bolsonaro, como ele é um imbecil completo, ele verbaliza uma série de indícios disso, de provas evidentes disso. Bolsonaro já deu declaração, eu só nego mesmo, ele já disse isso, eu só nego o imposto. Quer dizer, alguém que trata o dinheiro público dessa forma, ele só nega o imposto. O cara vira presidente, o que a pessoa pode esperar de um sujeito desse? Né? Mas tem gente que ainda acredita que ali tem alguma coisa, né? É um negócio inacreditável, sabe? Então essas duas coisas aí, né, o contra a corrupção é um falsete e a ideia do Estado mínimo é outro falsete, porque nem isso eles fazem. Né? Mas o fato é que, na verdade, a ideia do Estado mínimo é talvez aí a principal prova do quanto eles não têm vocação nenhuma para o Estado. Né? Eles ficam batendo no Estado o tempo todo, que é onde eles vão governar quando eles ganham. Né? Então, pessoal, para finalizar aqui, tá, para a gente passar rapidinho para os livros, a Polícia Federal também flagrou no momento da diligência o general guardando maços de dinheiro na calça enquanto trocava de roupa. Durante o primeiro momento da diligência, enquanto trocava de roupas, identificou-se que Augusto Heleno abriu uma gaveta e retirou 2 volumes e os colocou nos bolsos de sua calça. Isso aqui não é tão relevante, porque o dinheiro parece que era R$ 1.400, né, em notas de 100, e eu fui verificar, o salário dele é de R$19 mil, então quer dizer, não está compatível ali, isso aqui acho que é irrelevante, né? E aí os agentes também apreenderam um relógio Hublot modelo Classic Fusion
cujo preço pode variar de 40 mil a pouco mais de 70 mil reais, e 2 pistolas 9mm, quer dizer, aí já tem uma coisinha um pouco diferente ali, mas ainda assim isso aí não é exatamente a principal questão, né? E aí, para finalizar, o Augusto Heleno foi um dos alvos da Operação Tempus Veritatis, da qual foram alvos Bolsonaro, generais e outros integrantes da cúpula do antigo governo. Em um vídeo apreendido com Mauro Cid, Augusto Heleno propôs a Bolsonaro e ministros, isso aqui vocês lembram, né, do vídeo golpista que está ali, tá, o general Heleno é a fala mais golpista de todas ali, é a dele, né? Ele diz que é preciso agir contra instituições antes das eleições, segundo as investigações da Polícia Federal, segundo está no vídeo lá, né? O vídeo já está aí disponível para todo mundo ver, né? E ele diz, ó, para finalizar, né, lá no tal vídeo, não vai ter revisão do VAR, né, que seria justamente uma ação, uma contra-ação do STF ou de algum delegado, de alguma instituição ali judicial ou policial, para poder barrar o golpe de Estado deles, né? Então não vai ter revisão do VAR, então o que tiver tem que ser feito, o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições, né? Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições, soco na mesa, né? Quer dizer, ó, não tem, acabou a democracia, né? E se tiver que virar a mesa, é antes das eleições, teria dito não, ele diz isso lá, né? Tá lá no vídeo, o general Heleno em uma reunião do grupo em 5 de julho de 2022. E aí finaliza, nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas, quer dizer... Então aí já fica a pergunta, né? O que falta para prender o general Heleno, né? O general tem que ser preso. Isso aqui é nitidamente uma fala golpista, uma fala de um golpista. E aí o Ivan Valente está aqui, né? Deixa eu pegar aqui a fala do Ivan Valente, tá? Ele publicou, o Ivan Valente é deputado pelo PSOL, né? Ele publicou aqui na página dele do Instagram a prova do crime. Na agenda do general Heleno e com a própria letra do golpista, a Polícia Federal achou o plano para prender delegados que atrapalhassem o golpe e anotações sobre como usar a Presidência da República e a Advocacia Geral da União para não obedecer às decisões do STF. Falta o que para prender Heleno? Essa é a questão chave, né, que a gente ainda está se perguntando aqui, tá, pessoal? Então, quer dizer, para mim é muito evidente aí, não tenho o que dizer mais, né? O general Heleno é esse golpista mesmo, e é a figura ali que nitidamente é um dos que mais fala abertamente disso, né? Ele não consegue se controlar, o Bolsonaro ainda dá ali um certo piti nele naquele vídeo lá, né? Ó, não fala disso agora e tal, mas ele vai falando e não tem jeito, por quê? Porque isso aí é ele, né? Ele falando é isso aí, ele não consegue falar em outra coisa, ele senão golpe, né? Então esse tipo de figura que o general Heleno, inclusive, deveria ser expulso do exército, né, para poder dar o exemplo, ó, general, um general que deveria estar defendendo aqui o país, defendendo as instituições, né, enfim, trabalhando aqui em prol do nosso país, está armando golpe contra o próprio país dele, tem que ser preso. Se ele faz isso nos Estados Unidos, por exemplo, na França, né, na China, assim, ele vai para a cadeia, né, e não volta mais para o exército, né? Então ainda está se questionando isso aqui. Esse cara tinha que ser preso e assim, cancela, elimina ali, ele perde o posto de general, sai do exército e ó, para dar o exemplo, ó, tá vendo? É assim que tem que ser, para a gente poder acabar com esse golpismo do exército brasileiro, das Forças Armadas brasileiras, tá? Que é uma coisa histórica aí. Aí, pessoal, para finalizar, está aqui a Constituição, tá? Quem quiser entrar em contato aí com essas ideias que eles estavam aqui, né, estudando para poder armar o golpe, tá? É o título 5, tá? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Isso aqui que é uma coisa bizarra, né? Porque no título 5, que começa dizendo, né, da defesa do Estado e das instituições democráticas, o capítulo 1 fala sobre o estado de defesa e o estado de sítio. E aí a seção 1 é do estado de defesa. Vou ler só o primeiro parágrafo dos dois para vocês entenderem aqui, tá? Artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções na natureza. Isso aqui é muito vago, né?
Vocês imaginem, por exemplo, naquelas manifestações de 2013, esse texto aqui caberia. Se o PT fosse, né, essa coisa da ditadura do comunismo, etc. e tal, eles poderiam, o governo, né, da Dilma poderia perfeitamente estabelecer um estado de defesa baseado nisso aqui. Que está aqui, né? Ó, para restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. Houve alguma coisa sequer parecida com isso no governo Bolsonaro em 2022? Nem sequer parecido com o que aconteceu em 2013, as manifestações, nem de longe, né? Então, quer dizer, sem nenhum tipo de manifestação, né, mais grave nas ruas, eles já pensam em estado de defesa, estado de sítio. Imagina se essas manifestações de 2013, o que acontecesse de novo hoje contra eles, né, ou em 2022, por exemplo, né? Isso aqui legitimaria um estado de defesa de um ditadorzinho, um projetinho ditador como Bolsonaro, general Heleno. Então isso aqui tem que ser rediscutido, né? Para que não fique tão generalista, tão, enfim, aberto a interpretações dúbias aqui que podem gerar aí material para golpismo, tá, da direita brasileira. E aí, para finalizar, pessoal, o estado de sítio, tá? Primeiro parágrafo também, artigo 137, tá? O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de 1. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Tá aí, daqui decorrem ali as anotaçõezinhas, né, enfim, né, as opções ali que o golpista foi armando, foi escrevendo, tá? E o segundo, aí é a única coisa que se justifica aqui sem dubidade, né? Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Aí tudo bem, aí realmente justifica sem maiores questionamentos. Teve uma invasão externa, estabelece assim um estado de sítio e a gente começa a proteger o país usando o exército, marinha e aeronáutica, que é só isso que ele serve, só serve para isso. Não para ficar armando golpe contra o país, para ficar aqui com esse comportamento patético, medíocre do general Heleno, tá? Então, assim, o capítulo 1 do estado de sítio e o parágrafo lá inicial do estado de defesa tem que ser repensados aí para poder não gerar essa dubiedade, enfim, né, essa arma na mão do bandido, né, como se diz, tá? Que é justamente argumento para golpista ficar aí dizendo, ó, porque tem aí uma comoção, porque não sei o que, pronto, estado de defesa, estado de sítio, né? E aí eles fecham, a partir dali, eles podem fazer o que eles querem. Fecha o STF, fecha o judiciário, começa aí o Congresso brasileiro é de maioria de direita, tem um monte de golpista ali dentro, então quer dizer, né, se a gente não toma essas precauções aí, acaba virando realmente a arma na mão do bandido aí, que é a direita brasileira. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala aí no próximo vídeo do canal, tá? Grande abraço, tamo junto, fui.